Graça e paz, povo amado, povo querido, guerreiros e guerreiras. Viemos aqui, na hora do almoço, para trazermos a palavra, porque o tema deste conteúdo é almoçando com a palavra. Então, bom almoço a todos, que o Espírito Santo venha nos suprir, não só do almoço, não só do alimento, é o alimento que alimenta a carne, mas do alimento espiritual, que é mais importante, Então, antes, eu gostaria de fazer uma pequena oração com vocês, Pai amado, Pai querido, neste momento, invocamos a Tua presença, Senhor. Suplicamos, Pai, que nos clareie a mente, nos usa, Senhor, na Tua palavra, transforma-nos, Senhor, nos direciona, que não seja a nossa boca, mas a Tua boca, Pai querido. Visita, Senhor, todos os lares, todos os inscritos, Senhor, das necessidades que eles mais precisam, Pai querido. Visita os hospitais, Pai amado, visita os presídios, as cadeias, visita os asilos, os abrigos, as casas de passagem, de custódia, os manicômios. Visita, Senhor, todos os lugares, as empresas, visita os nossos bairros, as nossas ruas, o nosso estado, o nosso país, visita o mundo inteiro, Pai querido. O Senhor nos conhece o mais profundo, o Senhor sabe a necessidade, Senhor, de cada um, Pai querido, que aqui se encontra, meu Deus. Que essa mensagem venha trazer paz, venha trazer refrigério, porque não é a nossa palavra, é a Tua palavra, Pai querido. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós vamos ler o livro de Atos. Ontem foi o primeiro capítulo, hoje é o segundo capítulo. E esse capítulo é forte, é tremendo. Então, vamos lá. No segundo capítulo, fala-se da descida do Espírito Santo, quando houve Pentecostes, naquele lugar, que todos ficaram movidos pela presença. Então, o Espírito Santo agiu com grandeza naquele lugar, que as pessoas começaram a falar em línguas, E as pessoas ficavam atônitas, espantadas, admiradas, sem saber o que estava acontecendo, perplexos mesmo de ficarem assim, abismados, Abismados. Oxi, mas o que é isso? Essas pessoas falando assim em línguas estranhas que eles não conheciam. Tipo, cada país, tem seu sotaque, e tem sua língua, Nós somos brasileiros, falamos português. Mas tem a língua estrangeira, tem o japonês, enfim, tipo aquelas pessoas daqueles lugares. Estavam falando em línguas diferentes e as pessoas estavam muito abismadas. Então vamos lá no capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceu distribuídas entre eles língua como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Tem um louvor que diz assim: vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Eu não canto, eu arranjo aqui. Então, me veio nesse louvor na cabeça que é tremendo. Então, esse louvor saiu desse texto aqui, Que veio como um vento impetuoso e as pessoas ficaram cheias do Espírito Santo. Então, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em todas línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aí veio o dom de línguas. Desliga ali, por favor, amor, fogo. O dom de línguas. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, capítulo 6, aquela voz
Afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade quando cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então todos ficaram abismados, né? Ficaram sem entender, né? Quanta gente falando na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos, né? É o que é o mesmo que perplexo, é o mesmo que espantado, admirado, né? Dizendo, vede, não são, porventura, galileus todos estes que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos, que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atônitos, todos admirados, né? Todos perplexos, interpelavam uns aos outros, que quer dizer isto. Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Enquanto uns, né, interagiam, oravam, estava ali, né, tudo conectado, outros zombavam. E é assim, meus amados, até nos dias de hoje. Quantos não zombam da nossa fé? Que nós não mudamos, que nós continuamos os mesmos, que nós estamos fingindo, né? Eu mesma fui zombada no dia do meu batismo. Satanás quis me humilhar, né? Zombar de mim. Mas o Deus que eu sirvo é tremendo, foi Ele que me escolheu. Então Satanás perdeu mais uma vez, né? O inferno perdeu, quem vence sempre é os céus. E eu venci em nome de Jesus. Então, aí vem o discurso de Pedro, né? Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel. Então os zombadores estavam dizendo que todos estavam embriagados. Não tinha ninguém embriagado. A embriaguez ali era do Espírito Santo, não de bebida, né? Estavam embriagados falando em línguas estranhas porque estavam cheios do Espírito Santo, cheios da graça. E acontecera nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos, até sobre os meus servos e servas, as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão, mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Meu amado, minha amada, aí muitos vão dizer assim, só precisa chamar o nome do Senhor para ser salvo? Pegam um versículo isolado, né? E acham que é só dizer Senhor, Senhor, né? Louvado seja Deus, essas coisas assim já é salvo. Não, não é bem assim. Todo aquele que invocar, mas que tiver em obediência, está invocando porque está em obediência, está fazendo a vontade de Deus, né? E aqui está dizendo, né, do 17, que nos últimos dias o Senhor vai derramar a bênção dele, né? Vai derramar o Espírito Santo sobre todas as criaturas que estiverem em obediência. Quer seja criança, jovens, adultos, quer seja o seu funcionário, quer seja um mendigo, ele vai usar pessoas, qualquer pessoa, né? Velho, novo, todos irão profetizar em nome de Jesus. E é aí onde temos que vigiar, né? Porque
o inimigo de nossas almas, né? Aí está vindo o anticristo também, ele vai se levantar profetizando em nome de Jesus, curando em nome de Jesus, imitando Jesus em tudo e vai convencer a muitos e desencaminhar muitos também, né? Então tem que vigiar a profecia, se é realmente de Deus, né? Se você sente paz, se condiz, porque muitos profetizam em nome de Jesus e não é Jesus na vida dessa pessoa, né? Então, varões israelitas, atendei a estas palavras: Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio deles entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Então, Jesus, ele foi, né, crucificado por mãos dos ímpios, né? Mas ele venceu os grilhões, ele venceu a morte, ele foi até o inferno, pegou a chave da mão de Satanás e o trancou. Não dê poder ao diabo, que ele não tem esse poder todo, né? Assim, ele tem o que Deus dá para ele no limite, ele só toca naquilo que Deus permite. Não foi tirado o seu poder, mas ele só faz na tua vida o que tu permitires, né? E o que Deus permitir. Você dá a brecha, dá todo lugar e Deus permite. Mas ele não faz sem Deus permitir, né? Ele não tem esse poder para tocar no ungido de Deus, né? Então, porque a respeito dele diz Davi, diante de mim sempre o Senhor, porque esta é a minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua. Exultou além disso também a minha própria carne. Repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma da morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje, sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que uns dos seus descendentes se assentaria no teu trono. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Então, Jesus, ele não pecou. Todos pecaram, até Davi, que era o homem segundo o coração de Deus. Abraão, Moisés, todos pecaram, né? Todos. A Bíblia diz isso, a palavra diz. Mas Jesus nunca se corrompeu e nem sequer ficou no túmulo. Você vai a Jerusalém, a Israel, e você vê lá em Israel, né? Túmulos de Davi, de várias pessoas. Aí, mas lá em Jesus você vê a tumba vazia. E ele não está aqui, né? E nos outros, jaz fulano de tal. No de Jesus, ele não está aqui. Porque ele ressuscitou, ele subiu aos céus, né? Ele está vivo. Jesus não está morto, Jesus não é bebê. Jesus não está todo ensanguentado, né? Ferido com a coroa de espinho e carregando cruz. Jesus está poderoso, iluminado, rei. Jesus está à direita do Pai. E o Pai deu todo o poder para ele fazer o que ele quiser. Então, se pedirmos em nome de Jesus ao Pai, ele atende, porque ele foi fiel até a morte, né? Ele pagou o preço e ele é muito amado pelo Pai, né? Porque ele obedeceu. Então, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Eu acho que eu tô lendo a mesma coisa, né? Perdão. 32 agora. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas.
Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. 3.000 foram batizados, meus amados e minhas amadas, naquele dia. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, o que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Como viviam os convertidos? Perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Que coisa linda, é forte, né, meus amados? Imagina, nos dias de hoje, quem teria coragem de vender tudo que tem e repartir com os pobres? Né? Quem? Porque o ser humano é soberbo, o ser humano é ganancioso, só pensa em ter, só pensa em ter coisas, né? E quanto mais tem, mais quer ter, é assim que funciona. Então, a igreja que Cristo sempre quis é a igreja unânime, a igreja que é unida, né? A igreja que divide o pão com os irmãos, porque Deus abençoa, não deixa faltar nada. Não faltou nada para essas pessoas. Mesmo que eles venderam tudo o que tinham, distribuíram, Deus não deixou faltar nada, né? E eles viviam em oração, viviam fazendo a obra, né? Uns ajudando os outros, e Deus trabalhando na vida deles, e o Espírito Santo, né? Curando, né? Eles tinham temor de Deus e Deus mostrava os sinais, né? Os prodígios. Que coisa linda, né? Hoje em dia isso é muito raro, né? Mas essa é a igreja que o Senhor Jesus Cristo vem buscar. A igreja limpa, sem mácula, unânime, fiel, que faz, né, a vontade dele, que abraça a causa, que cuida da viúva, né, das mulheres separadas, das pessoas que estão passando fome, né, que cuida de dar um mantimento, um alimento, um agasalho, né, que cuida em pagar uma conta, uma água, uma luz. Gente, eu fui ajudada. Tá anotado quantos meses eu fui ajudada, mas eu fui ajudada, né, pela igreja. E por muito tempo. E ainda diziam mais, se precisar, viu, de uma água, uma luz. E eu, meu Deus, que coisa linda. E ninguém ficava se gabando até hoje. Só quem sabia é o pastor, a família e os da assistência social. Ninguém fica se gabando. Eu ajudo. Nunca vi o meu pastor se gabando que ajuda ninguém. Tem esse trabalho social lindo de ajudar as pessoas, independente de serem da igreja, viu? Ajuda, né?
E tem um trabalho social, tem um trabalho de visitas. Então, é isso que Deus quer de nós, né? Que a gente seja humilde. Não humilde, porque as pessoas confundem humildade com pobreza. Pobreza não tem nada a ver com humildade. Tem gente que é pobre e é rico pela graça de Deus que não tem dinheiro que pague. E tem gente que é miserável tendo riquezas. E a riqueza não salva, diploma não salva, né? O ouro não vai te salvar, porque lá onde a gente vai pisar, as ruas são de ouro, né? Então, haverá justiça nessa terra para aquele que é humilhado, haverá justiça para aquele que é zombado, que é humilhado, né? Porque de Deus não se zomba, do Espírito Santo não se zomba. Aquelas pessoas zombaram do Espírito Santo, isso é um pecado terrível, né? Estavam todos embriagados do Espírito Santo e as pessoas zombando, né? Então, se você está passando por uma humilhação, por alguma decepção, se te fizeram, né, adoecer psicologicamente, te tomaram alguma coisa, te deixaram na sarjeta, na ruína, meu amado, minha amada, entrega nas mãos do Senhor e Ele fará a justiça. Não encha seu coração de amargura, não fique atribulado. Entrega a ansiedade nas mãos do Senhor, entrega essa causa na mão do Senhor e Ele não vai deixar faltar nada. Ele vai te curar, vai te libertar, vai te sustentar e todos ficarão perplexos, iguais a esse povo aqui, com a glória de Deus na tua vida. Então, que essa palavra possa fazer um sentido, né, para as nossas vidas. Amanhã daremos continuidade com o capítulo 3, né, que aqui vem falando das curas e tudo mais. Esse livro de Atos é muito rico, é muito lindo, né, a gente aprende muito. E é essa palavra, né, que Deus abençoe grandemente. Deixa eu deixar marcadinho aqui. E fica na paz e fica com Deus.